Sejam muito bem-vindos ao Pode Prestar, gente. Esse canal aqui totalmente anti-arigó, nosso podcast falando sobre o mundo, o universo da prestação de serviço. Meu nome é Wagner de Souza, no Instagram você vai me encontrar como o cara dos postes. É isso mesmo, trabalho com entrada de energia elétrica, sócio proprietário da Postes Litoral, esse boneco eu tô sempre utilizando aqui na rede, e também da GS Soluções Elétricas, que fica na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Além de outros negócios aí que a gente vai falar ao decorrer do caminho. Estamos no estúdio maravilhoso que se chama SMK, na cidade de São Leopoldo. Estúdio aí que faz para diversos canais de podcast, faz treinamentos, faz captação também de eventos, um estúdio maravilhoso. Esse ambiente aqui que a gente tá, e logo vou perguntar também qual que é a opinião do convidado que tá aqui hoje sobre esse nosso ambiente. E para começar, gente, hoje, em especial, a gente vai falar sobre especialização, o poder, né, de você ser um diferencial especializado na vida do seu cliente, na prestação de serviço. A gente vai falar hoje com o Alisson William e ele é proprietário, sócio proprietário da WAS Soluções Em tecnologia. O cara é assim, ó, sensacional. O cara que eu conheço aqui já faz uns 2 anos, né, Alisson? Que a gente se conhece. E a gente tem muita coisa para agregar aqui com o pessoal que principalmente busca se especializar em alguma coisa. A gente vai falar hoje especialmente sobre segurança digital. É Exatamente. isso, né? Eletrônica, segurança eletrônica também. E também é digital, né? Isso aí. A gente sempre fala que hoje a segurança, ela não é só mais uma segurança, né? Ela também tem todo um aparato por trás. Então, hoje a inteligência artificial, principalmente, está muito envolvida nos sistemas de segurança eletrônica, principalmente. Já existem detecções faciais, detecções de veículos, diferenciando animais, plantas, né? Então, essa inteligência ela acaba diversificando e melhorando a captação das imagens, né? Então, principalmente na questão de evitar alarmes falsos, né? Perfeito. E faz muito tempo assim que a AWS começou com a segurança, a parte de segurança? A AWS em si, ela surgiu em 2012, né? Mas a empresa, né? Antigamente nós tínhamos um outro nome. A empresa em si, ela já tem 30 anos de história, né? Então, nós temos bastante estrada aí. Bastante coisa, cara, bastante muita coisa. E ela foi criada com o propósito de solucionar qual tipo de problema? Primeiramente, foi com o propósito de instalações elétricas e instalações de equipamentos, né? Movimentadores de portão, que era o que existia na época. Sim, né? Na época não existia câmeras, não existia alarmes, pelo menos não aqui no mercado brasileiro. Sim. Né? E se existisse também era de um outro universo. Exatamente, assim. Eram câmeras preto e brancas, com gravadores em time-lapse, uma coisa bem arcaica, né? Sim. Hoje a tecnologia já evoluiu muito, né? Então a gente tem câmeras aí, desde câmeras que pegam colorido durante a noite, até aquelas câmeras Xing Ling, Sim. que é via Wi-Fi, com gravação em cartão de memória. Então a tecnologia evoluiu muito, né? E eu percebo, cara, que antigamente pra te ter uma câmera na tua casa, ela custava muito caro, né? Sim. Fazer um sistema de segurança com câmeras. Hoje as câmeras elas têm um valor bem menor do que antigamente. Com certeza. E com muito mais recurso também, Sim, né? com certeza. As câmeras elas evoluíram muito, né? E como tem muita demanda e também muita concorrência entre os fabricantes, isso fez com que o preço caísse bastante, né? Mas também preço não é condizente com qualidade às vezes, né? Sim, então a gente sim. sempre tem que comparar qual que é a nossa necessidade, né? Com realmente o que a câmera oferece, né? Então não adianta colocar uma câmera de R$100 para um ambiente que preciso detectar 100 metros de perímetro, né? Então a gente vai sempre alocar câmeras conforme a necessidade do cliente e não conforme o preço. Perfeito, cara, perfeito. Mas vamos começar falando um pouco mais de ti, então. Como é que foi que tu entrou nessa jogada? A gente sabe que a empresa hoje está na segunda geração, Exato. que é contigo, Isso. essa segunda geração. Começou com teu pai, passou a bola, foi para ti. Se Deus quiser permitir, a empresa vai crescer e expandir, que vai a terceira, quarta, quinta geração. Amém. E a gente só tem que fazer o trabalho difícil, que é o da segunda geração, né? Mas como é que foi que tu ingressou dentro da empresa? Era algo que tu queria, era algo que tu almejava? Tu olhava para aquilo e já tinha essa vontade? Ou como é que foi? Eu praticamente nasci dentro da empresa, né? Então, quando meus pais fundaram a empresa, eu era pequeno, né? Então,
Eu sempre estive no meio, né? Desde pequeno eu sempre estive no meio. Meus pais sempre foram empreendedores. Antes da empresa eles tinham uma barraquinha lá de bazar, eles vendiam caldo de cana, vendiam bugigangas do Paraguai. Então eles sempre, como eles vieram do interior, eles sempre se viraram, né? Sim. Eles sempre tiveram essa mente empreendedora. Quando eles formaram a empresa, de fato, né, inauguraram ela, eles começaram com instalações elétricas, né? E eu era pequenininho, então foi o que tinha para a época para sustentar a nossa família. Com o passar do tempo eu fui crescendo, né? Comecei a estudar, me aperfeiçoar. E quando eu estava saindo do ensino médio, eu de fato entrei na parte administrativa da empresa. Desde os meus 10 anos, eu sempre fiz serviços de banco, de office boy, né, para a empresa. E passava horas e horas nas filas dos bancos para pagar as contas, né? Não existia o banco digital, né? Naquele tempo que o boleto tinha que ser pago nas lotéricas. Exatamente. Né? Então, quem fazia o trabalho chato, né, era eu. Era o piá. Era o guri. E a gente acabou, né, enfim, mudando o rumo da empresa. E a gente começou a entrar mais para o ramo da tecnologia, né? Que seria essa parte de câmeras de alta definição, gravadores, relógio ponto, que na época também tinha mudado a legislação trabalhista e foi começado a exigir o ponto digital. Mas isso aí, de certo, na época foi uma onda de pedido sobre isso. Foi um boom, né? Então, a gente voltou a empresa mais para essa área da tecnologia. E foi aí que eu entrei de cabeça. Eu recém tinha me formado no ensino médio e também no técnico de informática. Né? Então, eu já tinha algum conhecimento. Uma noção, assim, para poder tocar. Exato. E por sempre estar na empresa, desde pequeno, o meu dia a dia, eu acabava brincando, desmontando equipamentos, montando, às vezes, os equipamentos para eles poderem instalar depois, né? Isso desde os meus 9, 10 anos eu já sabia montar uma máquina, por exemplo, em comparação aí que outras crianças com certeza não saberiam nem o que é uma chave de fenda. Né? Sim, sim. Então eu sempre fui envolvido nesse meio. E aí quando eu fiz os 18, realmente eu ingressei de cabeça, né? E tive que aprender na marra tudo que eu sei hoje. Né? Então foi bem complicado, bem difícil, mas estamos aí. Tu acredita que a empresa ela tomou um rumo diferente nesse período, assim, entre trabalhar com soluções elétricas da parte residencial e foi mais para a parte da segurança, cartão ponto, por questões de necessidade ou por questões de realmente interesse? Os dois, na verdade, porque a instalação elétrica em si, comparada à segurança, ela toma mais tempo, ela precisa ter mais técnicos, né? Então a gente estava vendo que já naquela época já havia uma falta de qualificação técnica no mercado, né? E muito mais que hoje, porque hoje ainda tem os meios digitais, né? Mas Sim. Naquela época não tinha nada, tinha o Telecurso 2000. Verdade, Só cara. e o Senai, né? Uhum. Então a gente não tinha muita base para conhecimento, né? Então a gente escolheu justamente mudar de ramo. De ramo não, mas de mercado, né? Para ter essa qualificação técnica, entregar essa qualificação técnica que nós tínhamos para o cliente. Né? Entregar todo o nosso potencial técnico para o cliente. E aqui tem uma ligação muito interessante sobre esse episódio de hoje, que é a importância de se especializar em uma solução e entregar uma solução que realmente faz sentido para a empresa no momento. Sim. Né? Que é interessante, que veio através daqui a pouco de esse ramo aqui tá muito saturado, a gente precisa procurar outra coisa. E aí a importância de se especializar em algo que é inovador, que na época provavelmente tenha sido, né? Sim. E realmente faz toda a diferença para uma empresa, é uma virada de chave. Virada de chave, com certeza. A gente foi para São Paulo, fez cursos nos fabricantes, né? Nos projetistas de software também, a gente fez vários treinamentos para justamente entrar nesse mercado. Dos meus 18 anos até agora, tem mais de 50 certificados de treinamentos de especialização em produtos, né? E fora os outros treinamentos que... Tá doido. Então, foram horas e horas de muito estudo, com certeza. A pessoa precisa se dedicar, né? Com certeza. E o que eu percebo, assim, é que tem muitas empresas, muitos empresários, porque a empresa primeiro começa na visão do empresário. Depois o empresário passa a visão para os colaboradores e assim a empresa se faz. E o que eu vejo? Eu vejo que muitos empresários têm cabeça fechada
E às vezes passando por uma situação como essa que a AWS passou, de repente, ele acaba não querendo abrir mão por, de repente, sei lá, reputação, por ego, por orgulho. Não, eu tenho que ficar aqui, eu quero fazer isso aqui fluir, isso aqui vai funcionar. Tipo, não enxergando ao todo o que pode ser, na verdade, uma coisa boa. Com certeza. Né? Uma mudança boa. A gente sempre fala, né, que toda mudança dói, né? Nenhuma mudança é fácil, né? Então, na época doeu muito, foi bem difícil, bem complicado, mas foi uma virada de chave, como tu comentou, que fez a gente alavancar a empresa muito, né? Então, essa virada de chave que às vezes o empresário tem medo, né? Às vezes por falta de capital, às vezes por falta de conhecimento, né? Sim. Às vezes é o que falta para ele subir o próximo degrau. Né? Eu acho legal que assim, a tua empresa hoje, né, visualmente falando, ela tem essa especialização em segurança eletrônica, mas como tu falou, ela é especialista em soluções no geral, Exatamente. certo? Então tu também trabalha com a parte de energia solar, tu trabalha com automação industrial, que esse é um ponto forte também da AWS. Também. Automação residencial, Residencial, Isso, Eu sempre confundo porque ontem eu tava falando com o Instaled e ele é formado em automação industrial. Sim. Mas a tua empresa traz também essa automação residencial, que é com clientes mais high ticket, né? Isso. Tu trabalha também com a especialização tanto na segurança eletrônica quanto também em sistemas, né? Acredito eu. A parte de cercamento virtual também, tudo. Cara, tu consegue pegar um cliente, tu entra com uma especialização dentro desse cliente, e consegue abranger todo o resto. E aí, tudo que ele for precisar, ele vai com certeza conversar contigo para ver se vocês conseguem trazer essa solução. E a gente sempre fala, né? O que a gente não consegue solucionar, a gente busca a solução. Né? Então, a gente sempre busca parceiros, empresas parceiras, né? Sim. Para fazer essa indicação. Então, a gente trabalha muito com essa parte de troca de indicações também. Parcerias. Parcerias, né? Porque a gente sempre fala que não existe concorrência, né? Quando tu trabalha com o cliente, pro cliente, na verdade, Sim. né? Então, se eu não faço a parte elétrica, eu vou chamar um eletricista parceiro. Se eu não faço ar-condicionado, vou chamar alguém parceiro, um técnico parceiro. Então, não adianta eu querer queimar, falar, não sei, aquele lá faz mal, feito, enfim, né? Tentar queimar o outro, porque isso também eles vão tentar fazer com a gente posteriormente, né? Então, a gente sempre tenta essa parceria, né? Entre os outros técnicos e também entre os clientes, né? Claro, não queimando um ao outro, né? Sim, com certeza. Muito importante isso. Mas entregar a solução para o cliente é o que traz mais valor. E não digo só valor agregado em questão financeira, mas mais valor ao teu serviço para o cliente. Sim, ele te enxerga de uma forma diferente, né? Sim. E o cliente, ele sempre busca, ao meu ver, quando ele fecha com uma empresa que entrega aquilo que combinou, né? E até mais. Até mais. Ele se sente confiante em poder realizar os outros serviços. Até o momento em que que existem clientes e clientes, né? Mas até o momento em que ele pega, por exemplo, uma confiança, a tua empresa gerou tanta credibilidade ali, gerou tanta confiança nele, que ele não vai fazer nem orçamentos por fora. Ele vai fazer contigo e se ele tiver condição, ele vai fazer contigo. Ele não vai nem pesquisar preço em outro lugar, ele não vai pesquisar outras soluções, porque tu vai conseguir agregar Nós temos muitos clientes de 30 anos atrás que ainda são nossos clientes, né? Imagina, isso é construído não foi há 30 anos atrás, mas sim durante todo o período da empresa, né? Toda a caminhada da empresa. Então, foi um legado que foi deixado, né, pelos meus pais e vem sendo construído cada dia mais, né? Então, esse relacionamento que tu tem com o cliente, essa questão da confiabilidade que ele tem em ti, isso é muito importante. Porque, como tu mesmo sabe, provavelmente, para te ganhar uma recomendação, é muito difícil. Exatamente. Agora, para te ganhar uma reclamação... É facinho. Né? Então, a gente sempre tenta manter esse bom relacionamento, né? E, principalmente, a questão do manter o cliente mais próximo da gente. Sim, sim. Perfeito, perfeito. E tu consegue passar isso hoje para tua equipe? Como é que tá em função da tua equipe hoje, essa gestão? Porque hoje, graças a Deus, a empresa crescendo, tu precisa de mais braços na operação, Com certeza. E como é que funciona hoje com a tua equipe? Infelizmente, ainda falta muita mão de obra qualificada, né? A gente sempre fala que há
a parte técnica a gente ensina, né? Uhum. Basta a pessoa querer aprender, né? Então, se a pessoa está disposta a aprender, né? Ela vai virar um bom técnico, um bom gestor, um bom vendedor, enfim, qualquer área, se ela estiver disposta a aprender, ela vai se sair bem naquela área dela. A gente sempre passa, né? A gente tem vários valores na empresa, né? A gente contrata hoje através dos valores, né? Não a partir da parte técnica do funcionário. Então, o colaborador ele tem que ser alguém de confiança, principalmente, né? Tem que ser uma pessoa idônea, né? Porque imagina, eu não posso colocar uma pessoa que já tem passagem pela polícia, está respondendo processo, na casa de um cliente, justamente para trabalhar com a segurança da casa dele. É incongruente, né? Isso. Então, até a gente faz toda a pesquisa de ficha criminal da pessoa, tudo, né? Então, a gente tem Cara, que doideira, meu. Gente tem uma responsabilidade muito grande perante ao cliente, né? Porque o cliente, às vezes, ele entrega a chave da casa nas nossas mãos e fala, ó, vai lá, faz o serviço, né? E me entrega depois. Imagina se tu chega em casa e tá faltando uma TV. Como tu, como cliente, ia se sentir? Então, não tem. Além da empresa ter idoneidade, os colaboradores, principalmente, precisam ter idoneidade também. E em um ato desse, por exemplo, não só perde aquele cliente. Tu não só perde aquele cliente, tu vai perder ele mais uns quantos por conta dessa ação, imagina? A gente sempre fala, né, que a maioria dos nossos clientes são amigos entre eles, porque a gente sempre ganha indicação, né, de um cliente, indicou para outro amigo, Então, se a gente estipular que um cliente tem pelo menos 5 amigos que indicou para nossa empresa, se der alguma coisa errada com aquele cliente, a gente vai perder pelo menos mais 5 também. Sim. Né? Então, é bem delicado. É bem delicado essa situação. Quero, mas voltando ali pro assunto dos antecedentes que a gente analisa e tudo mais, tu sabe que essa parte de mais técnica e principalmente essa que tu trabalha, que é a de segurança, realmente é complicado. É complicado. Tu precisa realmente avaliar se aquele funcionário não, ou se ele tem uma passagem que não seja por algo tão complexo, tão exatamente complicado. Se ele já respondeu, se ele já pagou, né? Enfim, se já tá tudo certo com a justiça. Se daqui a pouco foi uma briga de trânsito, foi não sei o quê, porque acontece. Daí tem um BO no nome do cara, tem alguma coisa assim, beleza. Mas furto, essas coisas, daí eu fico um pouco Mas a gente complicado. já recebeu alguns currículos bem complicado, bem pesado. Então, a pessoa tinha qualificação, parecia ser uma pessoa boa, né? Vestimentas boas também. Porém, quando a gente olhou, a ficha criminal não bateu. Então, caramba, mano. Bem complicado. Tu sabe que... Tá, a gente tá falando de algo mais técnico, né? Agora eu vou falar de algo mais bruto. Por exemplo, dentro de uma obra, tu vai precisar de uma mão de obra bruta. Que é o cara que vai abrir uma canaleta, que é o cara que vai abrir um buraco. No meu caso, por exemplo, na entrada de energia, a gente precisa de multifunções ali. Do cara que vai não só fazer a montagem do poste, mas como também o cara que vai fazer a força. Vai auxiliar na parte da instalação, vai abrir um buraco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tu sabe, cara, que para isso a gente não tem exigências de um curso especializado, um curso técnico, porque não existe. Qualquer um abre um buraco, né? Exatamente, não existe. Mas com isso, a gente vê que é uma função... que muitas pessoas elas não querem por conta de ser um trabalho braçal, e as que querem, as que na verdade que fazem o serviço, geralmente são pessoas muito problemáticas, muito problemáticas. E é uma coisa que o meu negócio precisa ter esse tipo de gestão, sabe? Sim, aí vai de ti como gestor saber gerenciar essa pessoa, né? Exatamente. Então, às vezes o problema dela pode ser um problema familiar, pode ser algum problema com alguma coisa ilícita, enfim, podem aparecer vários problemas, né? E aí vai de ti saber encaminhar aquela pessoa pro jeito da empresa de ser, né? Uma das coisas que a gente tem notado e tem feito muito lá na empresa é a questão do ensino dentro da empresa. Vai ter um diploma, alguma coisa? Não. Mas o cara vai sair dali sabendo fazer alguma coisa, sabe? Ele vai sair dali entendendo como é que funciona uma rede, mono, bi, tri, como é que faz uma ligação de entrada de energia, que tipo de manutenção pode existir dentro daquele trabalho.
movimentação de muque. Cara, se o cara tiver disposto, o cara pode ser o cara que abre o buraco lá na firma. Mas se ele pensar assim, eu queria aprender a mexer no muque, nós vamos te ensinar. A premissa lá dentro... Essa oportunidade de crescimento, cara, dentro da empresa é o que traz uma visão de longevidade para o funcionário, né? Isso aí. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Com certeza. E no dia a dia, a pessoa já vai aprendendo também, né? Se ela ficou já 1, 2 anos e não mudou de cargo ou não aprendeu nada dentro da empresa, é porque aquela pessoa não tem visão de crescimento. É um arigó. É um arigó. É o tipo e é de arigó que a gente o que fala. a gente procura nas pessoas, é o anti-arigó. É a pessoa que quer crescer, que quer desenvolver, que quer ter mais conhecimento. A gente tá com um cara lá na firma e tomara que ele assista, eu gosto muito dele. Eu só não vou falar nome para os caras não pegar no pé. Mas eles vão saber quem é, mas deixar em off o nome do cara. E foi muito engraçado, foi na semana retrasada, o nosso caminhão que sai para fazer as entregas, ele tem cabine dupla. Então tem a parte de trás que cabem 3 e a parte da frente cabem 3. Então o cara sentou na parte de trás, que é tipo um cubículo, né? É a cabine auxiliar que chamam. E aí o outro olhou pra ele e disse assim, fulano, vai lá pra frente lá, eu quero ir aí atrás hoje. Daí ele olhou pro cara e disse assim, não, vai tu lá, o lugar de arigó é aqui dentro. Ele mesmo se colocando. E a gente achou engraçado e tudo mais, a gente até conversou com ele e ele, cara, ele entende que a vida hoje dele colocou ele ali como, entre aspas, um arigó, mas a gente tem que sempre estar falando e tentando mudar essa parte da mentalidade, tipo assim, mano, a gente quer ver tu crescer, cara, a gente quer ver tu evoluir, porque talvez nos outros trabalhos que esse cara fez, ninguém deu uma chance dele crescer. Ninguém viu talvez a oportunidade, né, que ele teria dentro da empresa de crescimento, né? Exatamente, ninguém deu credibilidade, ninguém deu um voto de confiança pro cara crescer, então... Eu digo que a realidade, ela é imposta por alguma pessoa, né? Por pessoas ou por ti mesmo. Sim. Então, se tu acredita naquilo que estão falando, cara, é o que tu vai viver. Se tu acredita que tu é um arigó porque estão falando que tu é um arigó... Tu vai passar o resto da vida como arigó. Tu vai passar o resto da vida como arigó. Cabe a ti acreditar ou não. Por que eu te digo isso, mano? E eu quero te perguntar também em relação a isso, sobre a tua infância, sobre a tua criação. Porque comigo, boa parte da minha adolescência, eu estava dentro de uma obra. E a gente sabe que o cenário de obra é um cenário delicado para quem tá ali dentro trabalhando. Não foi o sonho de ninguém tá ali. Primeiro que tu começa nessa premissa. Ninguém acordou um dia pensando, nossa, cara, hoje eu quero abrir uma canaleta. Hoje eu quero puxar um fio. Me sujar de poeira. Hoje eu quero sair daqui podre de sujeira. Ninguém acorda pensando nisso. Talvez, com o decorrer do tempo, se tornou prazeroso porque ele viu o resultado do trabalho dele e show de bola. Mas ninguém acorda com essa premissa de, nossa, hoje o meu sonho é fazer isso. Então, eu, dentro de um cenário de obra, ouvi muito de que aquilo ali seria a realidade e que a gente não alcançaria outras realidades por conta de onde a gente veio. Só que eu sempre fui um cara inconformado em relação a isso. O que diferenciou daqui a pouco o Wagner pensar em sair dali, fazer algo diferente, crescer e fazer algo novo, foi a minha inquietação e não aceitar o que estavam me falando. Sim. Não, porque tu é um arigó, teve mano. Um desconforto, fica na tua aí, tu é um arigó. E muitas vezes isso aconteceu. Sabe? Eu quero trocar uma ideia com o cara falando alguma coisa, tipo, muito fora da nossa realidade, do nosso cenário que a gente vivia. Não, fica quieto, é um arigó. Fica aí. Não faz merda. Sim. Daqui 10 anos tu vai estar aqui de novo. Entendeu? Mas eu também entendo que quem falava isso são pessoas que não conseguiram romper naquela situação. O que tu acha, cara, que pode fazer uma pessoa romper de sair de uma situação, de uma realidade dessa, pra ir daqui a pouco pra uma realidade de, tipo assim, de ser o dono de uma empresa, de conquistar uma vida diferente? Eu acho que a primeira pessoa tem que ter a mentalidade, né? Uma mentalidade grande já. Tu tem que pensar como empresário, tu tem que agir como empresário, tu não pode se conformar com aquela situação. Talvez tu esteja naquela situação, naquele momento, né? Mas pode ser que daqui 10 anos tu esteja na tua casa, luxuosa, com teu carro, que tu sempre sonhou. Então, o caminho é você quem faz. Ninguém vai fazer por ti. Então, tu tem que levantar e fazer. Não tem outra opção. Não tem escolha, né? E hoje, eu como empresário, tu também, sabe que provavelmente tu trabalha muito mais
do que quando tu era funcionário. Então, tu não pode ter a mentalidade, depois que eu virar empresário, não vou trabalhar. Muito pelo contrário, tu vai trabalhar o dobro, ou o triplo, às vezes, pela tua empresa, Sim, porque com tu certeza. quer fazer dar certo. E é aquela gana que a gente tem de fazer dar certo, que a gente fica, às vezes, até 9, 10, meia-noite, às vezes, dentro da empresa, tentando resolver os BOs do dia a dia. Né? Cara, isso é um fato, isso é um fato. Porque agora no ano passado a gente tava com o Jonathan como colaborador e ele virou o sócio da empresa. E o cara, ele sempre deu o sangue pela empresa, ele sempre se posicionou como dono. Cara, foi ele, que nem eu falei pra ele, não fui eu que te coloquei ali como proprietário, como dono, como sócio. Foi tu que pegou essa posição. Isso que um líder faz. E um líder, às vezes que a gente fala, não é só um líder dentro de uma empresa, dentro de um negócio. É o líder da vida. Na minha vida, como é que eu vou fazer? Na minha vida, como é que eu vou me portar? Como é que eu vou alcançar um outro caminho? Sabe? E tomar essa liderança. É muito difícil, cara. Com certeza, é muito difícil. E se tu não tem pessoas com a mesma mentalidade ao teu lado, fica mais complicado ainda. Piora um pouco, né? Então, hoje eu sei que tu tem esposa, enfim, teu pai também sempre esteve na frente do negócio. Com certeza, em algum momento, tu te espelhou muito no teu pai. Sim. Mas eu te garanto que isso aconteceu comigo também. Eu te garanto que em certo momento tu falou, eu não quero passar o resto da vida assim. Sim, com certeza. Então, esse salto que tu deu quando tu saiu do teu emprego e abriu, né, mudou a empresa, né, que vocês já tinham, começou a fazer ela escalar. Então, esse salto foi um desconforto teu, né? E se não fosse por ti, provavelmente tu estaria lá na obra ainda, né? Isso é legal porque esse tipo de ação, esse tipo de atitude arrasta as pessoas. Porque dentro do negócio, eu não me conformava que aquilo ali seria a realidade. Que o meu pai estava trazendo aquilo ali por muito tempo. E essa inquietude fez também ele perceber e tipo assim, eu preciso acompanhar o cara, porque senão ele vai vazar. Ele vai expandir, não vai ter jeito. Então, ele sempre foi o cara que me puxou um pouco, sabe? Pra me botar os pés no chão, mas ao mesmo tempo ele dizia assim, não, vamos meter e vamos que eu vou te dando suporte. Mas ele não foi o cara que, tipo assim, não, eu vou na frente e nós vamos tocar, sabe? Foi tipo assim, não, eu tô acreditando no que tu tá falando, vamos fazer isso aí, vamos seguir esse caminho, mas eu vou te dar o suporte. Sim. E aí foi colocando as pedras, assim, na volta pro chão se manter sustentável. Eu acho que é a função de todo pai, né? De todo dar o pai, suporte cara. pro filho. Então, pai, que mãe, nem Deus, enfim. né, velho? Exatamente. Para pensar, tipo assim, Deus faz o quê? Deus te dá o chão pra te pisar. Tu tem que caminhar. A caminhada é contigo. E ele vai dando... te mostrar o caminho. Né? Exatamente. Então, o suporte que tu precisa. Os pais, eles são muito importantes na nossa caminhada, né? Principalmente quando a gente começa, a gente às vezes busca um apoio financeiro, um apoio emocional, um apoio técnico, né? Às vezes. Muitas vezes também aquele apoio de experiência também, né? Sim. Porque nossos pais têm muito mais experiência que a gente. Eles já viveram muito mais coisas que nós. Então, querendo ou não, eles vão chegar naquele momento, filho, quem sabe faz assim, não assado. Pode ser que eles estejam certos ou não, né? Mas a gente tem que, pelo menos, escutar eles, né? Isso é maturidade, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, como eu e minha mãe, hoje a gente trabalha juntos na empresa, né? Então, ela cuida da parte administrativa, eu cuido da parte técnica e também administrativa e financeira e compras. De tudo um pouco, né? Mas a gente sempre tenta discutir as coisas para chegar no mesmo objetivo, né? Às vezes a gente tem opiniões diferentes e tudo mais, mas as duas cabeças da empresa, elas precisam pensar na mesma direção, né? Então, às vezes podem vir divergências e tudo mais, mas para nós termos esse bom relacionamento dentro da empresa, às vezes a gente tem que ceder um pouco, né? A minha mãe, ela é uma pessoa muito visionária, muito para frente. Então, hoje ela toma a frente das coisas, assim, quase 90% da empresa. Então, é ela que decide, ela que comanda. Mas algumas inovações têm que vir da gente também. Sim. Né? E muita coisa que veio a favor da empresa, né, veio através dela, né? E a gente traz muita qualificação técnica para os funcionários, inclusive para nós da equipe gerencial também, e a gente sempre tenta buscar o atendimento
para o cliente, melhorar o atendimento para o cliente. Né? Hoje, o que tu considera mais importante para te colocar um cliente dentro da tua empresa e fidelizar ele? O que tu considera assim importante? O primeiro atendimento. O primeiro atendimento é o mais importante, porque é quando aquela pessoa vai ter a primeira impressão da empresa. Essa empresa é desorganizada, não tá legal. Ele com certeza não vai voltar a comprar. Talvez ele vá comprar de ti pela primeira vez ali, né? Por necessidade ou por preço, né? Mas ele não vai ser um cliente recorrente, né? Agora, quando esse cliente ele pega confiança em ti, é como tu falou, ele não vai te pedir orçamento, não vai... Ele só vai falar, ó, pega e vai, faz, que eu confio e depois me passa a conta. É isso aí. Né? E a empresa justa, ela faz aquilo que precisa ser feito e cobra o valor justo. Exatamente. A gente sempre fala, né? O valor vai ser justo para os dois lados, Isso né? aí. Então, a gente sempre tem que pensar também na empresa, né? Mas também não pode deixar de pensar no cliente também, né? Cara, que legal ver essa tua visão, porque é realmente aquilo que eu acredito. Primeira impressão do cliente vai ser no atendimento. Demorou muito para responder. Respondeu meia boca. Não trouxe o que o cliente pediu como resposta. Cara, ali ele já vai ter uma noção, tipo, eu fiz cagada. Uhum. Vou fechar com esse cara aqui, mas porque eu preciso desse produto. Mas depois ele vai procurar outra solução. Exatamente. Né? E hoje a internet, ela traz um imediatismo, né, muito grande, né? Então as pessoas estão acostumadas a serem respondidas na hora por um chat, né? Exatamente. Ou comprar o produto na hora que elas quiserem, né? À meia-noite, por exemplo, deitado na cama pelo Mercado Livre, né? Então, a internet ela trouxe esse imediatismo e a gente não pode deixar de acompanhar esse imediatismo também nos nossos serviços, né? Sim. Então, o primeiro atendimento tem que ter uma resposta rápida. Se tu chamar uma pizzaria, por exemplo, para pedir uma pizza, tu vai esperar meia hora eles te responder? Mas claro que não. Tu vai chamar outra no Google. Geralmente quando tu já tá com fome. Exatamente. Então, é sempre na necessidade que o cliente vai te chamar. E ele não vai planejar, daqui 3 meses eu vou querer um poste lá na minha casa. Já vou chamar ele com antecedência. Nunca é assim. É verdade. É sempre a sangria desatada que a gente chama, né? Pô, quebrou meu poste, a RGE não tá liberando, preciso trocar hoje. É quando dá a grande M. Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar disposto a solucionar o problema do cliente, né? E o cliente também tem que estar disposto a arcar com o custo dessa solução. É isso aí. Né? Então, a gente sempre fala também que nenhum problema é tão grande que não pode ser resolvido, né? Sim. Se o cliente tem um problema causado por algum outro técnico ou alguma outra empresa que não prestou um serviço de qualidade, a gente vai lá, avalia e tenta resolver o problema para o cliente. Na maioria das vezes é possível, né? Outras vezes não. Então, a maioria dos prestadores hoje, eles não têm essa credibilidade, né, de conseguir entregar um serviço completo. E a gente vai até o final. A gente não se sacia até resolver o problema do cliente, até o cliente ficar satisfeito. É isso aí, cara. Acho que isso te coloca num outro game, num outro nível. Porque tá muito complicado, cara, achar prestador de serviço hoje que tem essa visão. A gente sempre fala, né, que existe muita concorrência nos mercados hoje, né, tanto na parte de postes, como na parte de segurança eletrônica, como energia solar. Existe muita concorrência entre as empresas, mas o que vai te destacar e fazer você não ter concorrentes é essa fidelidade com o cliente, porque é muito mais barato tu manter um cliente que tu já tem do que tu adquirir novos clientes. Sim. Né? Então, se tu já fez um serviço bem prestado, o cliente gostou daquele serviço, ele vai além de te indicar para outros conhecidos dele, ele também vai voltar a te contratar para fazer novos serviços na residência ou na empresa, enfim. Né? Cara, demais, demais. E dentro daquilo que a gente estava conversando da gestão assim, da tua equipe, hoje a tua equipe, tu tá conseguindo delegar bem dentro do teu negócio? Ou tipo assim, tá numa fase ainda de aprendizagem na delegação? A gente sempre fala, né, que
a gente nunca aprende tudo, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, essa parte de delegar tarefas, às vezes, é complicado porque talvez aquele colaborador não tenha o conhecimento técnico necessário ou por alguma dificuldade, enfim, né? E a gente, como empresário, a gente tem que ir lá e resolver, né, o problema para o cliente. Mas, sim, com certeza a gente vem se especializando cada vez mais, né, para justamente entregar um trabalho de qualidade, tanto entregue por mim ou pelos colaboradores. A gente sempre fala que o cliente ele contrata a empresa, né? Então, independente do atendimento ser feito por mim ou por algum colaborador, o padrão de atendimento tem que ser o mesmo. O padrão de qualidade precisa ser excelente. Sim. Né? Limpeza, organização, alinhamento da instalação do produto, tudo faz parte, né? Então, cada vez mais a gente vem fazendo esse trabalho de qualidade, né? Independente de ser feito por mim ou pelo colaborador. Então, a gente sempre busca, sim, essa especialização e conversar com o colaborador, se tu quer, por exemplo, ser um bom profissional, né? Você precisa fazer desse jeito, né? Então, a gente sempre mostra o caminho, como a gente conversou antes. Sim. Hoje a tua captação de novos clientes, ela vem através das indicações mesmo ou tu tem outra fonte? Principalmente através de indicações, né? Mas também através de Google, site, enfim, redes sociais também, né? Sim. Mas principalmente hoje através de indicações que só pelas indicações já lota a nossa agenda semanal. Então, para o cara que é novo, ou tem uma empresa de prestação de serviço, ou tem ou tá no começo, né, dessa empresa, ou ele é um prestador de serviço único, ele tem que entender que isso também é questão de tempo, né? Com certeza. Para ele poder fazer encher a agenda dele num período com as indicações. Isso é muita questão do tempo mesmo. Com certeza. Hoje a nossa empresa ela tem mais de 30 anos de história, né? Então a gente tem muitos clientes, como eu comentei antes, que são lá daquela época de 30 anos atrás, que até hoje são nossos clientes, né? Sim. Então isso não é do dia para a noite. Não é o prestador que saiu da empresa hoje, amanhã está abrindo uma empresa, um MEI, né? Ele não vai conseguir, talvez, se ele não tiver uma divulgação, se não tiver um impulsionamento nas redes sociais, ele não vai conseguir lotar a agenda, né? E aí as redes sociais, como tu sempre falou, é o ponto-chave, né? Sim. Isso, hoje é o que dá para usar, sim, com certeza. De uma e forma é um diferencial, é o teu catálogo, né? É teu mostruário virtual. Então, a gente sempre, né, tem em mente que se o cliente não vê a tua qualidade, né? Se ele não escuta falar da tua qualidade, como que ele vai te contratar? Exatamente. Pela qualidade? Tu tem que mostrar isso para o cliente, né? De uma forma ou outra. Então, ou por indicação de alguém, né? Que geralmente essa prova social, ela é mais firme, né? Então, o cara faz um bom serviço. Porque tá em jogo a credibilidade de quem indicou. Exatamente. Não do indicado, né? Quando é indicação, quem é que indicou? Foi o fulano de tal. Bom, o fulano de tal, ele é chato pra caramba. Nossa, se ele gostou do trabalho do fulano... É porque o trabalho é bom. É porque o trabalho dele é bom, vale a pena, eu vou contratar. Isso acontece muito, assim, né? A gente tem clientes, desde do cliente mais... um senhorzinho lá de idade, né? Que só tem um alarmezinho simples na casa, até uma mansão de 5 milhões ali, que tem de melhor em tecnologia, tem instalado na residência. Então, a gente atende muitos condomínios também, de 10 moradores até 300 moradores. Então, a diversificação de clientes, isso também traz muita indicação. Porque um condomínio, por exemplo, tem 300 moradores. Se um morador vê tu fazendo um serviço no condomínio, ele vai te indicar talvez para o patrão dele, na empresa dele, ou para o colega dele de trabalho. Isso acontece muito, né? Então, a escabilidade que tu pode tomar através das indicações, com certeza não é tão grande quanto a da rede social, porém, ter uma prova viva, é muito mais contundente. Muito mais contundente, né? Realmente. O que a gente trabalha hoje em rede social é tipo assim,
10 pessoas te viram. Vamos botar numa proporção aqui para não falar em números tão ridículos, né? Tem 10 pessoas que te viram. Das 10 pessoas que te viram, 2... Isso é um valor médio comercial, digamos assim, né? 2 vão fechar negócio contigo, em média. De 10, 2. Agora, se um cara te indicou para 10 pessoas que estavam precisando, é muito provável que no mínimo umas 5, 6 vão fechar contigo. É muito maior o resultado. Porém, a escala é muito menor. Porque num período de tempo que eu consigo apresentar para 10, esse mesmo cara que apresentou para 10, ele levou 1 ano para apresentar para 10. Que chegaram e falaram pra ele, eu tô com um problema lá no meu monitoramento, cara, tá muito ruim e o pessoal que eu tinha contratado não tá me ajudando. Não, tem aqui, tem o Alisson lá da AWS, a gente boa pra caramba, me atendeu e funciona 100%. E aí, só que isso num período grande. Sim, com agora certeza. O digital ele lança a todo momento. O tempo que tu colocar de patrocínio é o tempo que ele vai te indicar, E tu né? pode alcançar várias regiões diferentes também, né? Então, se, por exemplo, a tua região, tua cidade está saturada, tu pode atingir outras cidades, né? De forma fácil e rápida. É isso aí. Né? Aí, claro, vai depender também de quanto tu tá disposto a investir nisso, né? E se tu vai ter uma operação para te poder dar conta disso. Exatamente. A gente sempre fala, né? Tu não pode dar o passo maior que a perna. Né? Então, querendo ou não, se tu pegar um cliente em Porto Alegre, tu tem que ter equipe para deslocar até lá. Exatamente. Né? Tu tem que ter tempo para isso. Se tu já tá com a tua agenda lotada na cidade, quem dirá atender um cliente fora da cidade? Hoje, 80% dos nossos clientes, mais ou menos, são da cidade de Campo Bom. Mas a gente tem clientes em Porto Alegre, Canoas, Estância Velha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Dois Irmãos, na Serra, na praia, até no Uruguai. Nós já fizemos atendimento. Mano. Até internacional já. Até internacional, exato. Interestadual a gente já atendeu também em Santa Catarina, mas esse cliente do Uruguai foi um cliente específico que ele já conhecia o nosso trabalho, porque os pais dele têm uma casa em Campo Bom, são nossos clientes. E eles construíram uma casa em Montevidéu. E precisavam de mão de obra, não conheciam ninguém especialista lá na época, né? Isso faz, eu acho, uns 12, 13 anos, mais ou menos. E a gente foi até lá para executar o serviço. Se deslocaram? Deslocamos com o veículo, tudo mais, ferramentas. Teve um problema até de roubo de ferramentas no hotel. Foi bem complicado. Mas conseguimos executar o serviço e tá lá até hoje funcionando. Então, a gente voltou acho que uma vez só para fazer uma manutenção preventiva, né? E depois disso, tá funcionando até hoje o sistema. Então, imagina. Isso também é muito importante, né? Para um cliente que tem uma distância muito grande de ti, tu precisa executar o serviço com qualidade redobrada. É né? isso aí. Porque o custo de tu voltar no cliente, fazer uma visita novamente para, às vezes, achar o defeito do problema. Altíssimo. A garantia que tu vai ter que dar para o cliente, o custo vai ser bem alto, né? Então, tu tem que fazer o trabalho com qualidade e atenção redobrada. Né? E, cara, para quem estiver assistindo, por exemplo, e tiver uma dúvida assim, será que é interessante entrar no ramo da segurança eletrônica? Será que vale a pena? O que tu pode dizer para esse cara? Hoje, a segurança, ela tá em franca expansão, né? Tanto a segurança eletrônica como a segurança digital também, né? Tá em alta. E hoje tem muita demanda, né? Falta pessoas qualificadas, né? Existem muitas empresas que instalam, mas a pessoa qualificada que sabe fazer uma configuração de inteligência artificial, que sabe usar todos os recursos que o equipamento oferece, isso é escasso. É muito escasso. E se a pessoa tiver esse diferencial, ela vai ter muito mercado para trabalhar. Ela já entra no game, assim, com uma outra proporção, no caso. Exatamente. Se o prestador entrar naquela mesmice de somente instalar o produto, né? E se ele for pela grana, ele não vai ganhar mercado. Porque tem muita gente queimando o preço, né? Sim. Isso em todos os setores, né, todos cara? os setores, infelizmente. A gente vê em todo lugar que a gente... Cara, a gente tem bastante grupos aí de empresários, né? Aí, cada um tu vai ver, os problemas são os mesmos. Os só mesmos. Muda o CEP. Só muda. Porque eu tô com problema na mão de obra. Quem não tá?
né? A gente tá tudo com esse problema. Ah, tô com um problema aqui na questão dos impostos. Cara, tá todo mundo com esse problema. Ah, tô com um problema na linha de operação, tô com um problema de ferramenta. Cara, é sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos problemas. A gente sempre fala que a mão de obra em si, ela tá escassa, né? Hoje o jovem, ele não quer trabalhar mais na mão de obra, né? Ele quer computador, ar-condicionado e um cafezinho do lado do teclado dele. Imagina, né? E hoje, quem pega no batente mesmo, que nem tu falou ali, às vezes são pessoas mais velhas, né? Mais velhas não, mais experientes, né? Mas também a gente tem que dar oportunidade, né? A gente sempre fala que se tu não der oportunidade, tu não vai conhecer a pessoa, né? Então, o que eu recomendaria hoje, se a pessoa, como tu perguntou antes, se a pessoa quer entrar no mercado de segurança, de automação residencial ou de energia solar, né? Primeiro, busca especialização, busca conhecimento para te ser um diferencial na área. Tu tem que ser aquela pessoa diferente para ter sucesso. E se tu não buscar conhecimento, tu não vai longe, né? Tanto na parte administrativa, né? Porque gerir uma empresa hoje não é fácil, né? Como na parte técnica também. E a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Muito. De todos os lados, para todos os segmentos, tem que estar sempre atualizado. E tá tudo muito rápido, cara. A parte fiscal hoje muda. Todo ano muda a parte fiscal. Exatamente. Todo ano tem um imposto novo, tem uma forma nova de emitir notas, enfim, né? São várias coisas que mudam constantemente na parte administrativa, né? E tem muita coisa mudando também na parte de qualificação técnica, né? Os produtos mudam muito. É muito fácil hoje o cara ficar para trás, mano. É muito fácil. De tu perder uma boa parte, assim, do teu direcionamento pro crescimento. É muito fácil tu ficar para trás, ficar perdido e outras pessoas avançarem à frente. É muito fácil. Com certeza. Isso a gente fala que é um comodismo, né? Tu tá tu tem bons clientes, tem muito atendimento, mas vou ficar nisso, né? O empresário de verdade, ele nunca vai ficar contente com aquele patamar que ele tá hoje. Ele sempre vai querer buscar um patamar acima. Sim. Né? Ele sempre vai querer subir o degrau, porque isso é o que vai trazer uma satisfação maior para ele. E quando ele chegar lá em cima, ele vai metrificar novas metas, vai alcançar novas metas e sempre escalando, né? Então ele nunca vai ficar na mesmice, né? Agora aquela pessoa que realmente não tem uma visão, não tem uma prosperidade, né? Ela vai se manter onde ela tá sempre, né? E o que tu tá esperando para esse ano de 2025? Um ano promissor. Acredito que 2024 foi um ano bom para nós, pelo menos foi um ano muito bom. Com todas as tragédias que aconteceram aqui na região, a gente, graças a Deus, não foi afetado, né? Mas a gente ajudou muita gente, né? Inclusive lá na firma, né? Inclusive lá na empresa de vocês, a gente foi verdade, lá, meu. né? Eu lembro que eu fiz uma postagem aquele dia e aí tu comentou, se quiser uma ajuda aí, uma força, eu tô à disposição. Exato. Disse, então vem pra cá. Sim. foi terrível, E precisou, né? Terrível. Precisou muita ajuda. E não foi só vocês, né? Enfim, a gente ajudou em outras cidades, como Igrejinha, Três Coroas. A gente levou muitos alimentos, a gente arrecadou muita coisa também. Então, a gente fez a nossa parte, né? Nessa tragédia. Mas a gente passou por uma pandemia lá pelo ano 2020, 2021, né? Aí quando começou a engrenar, enchentes e outras coisas que vieram, né? Então, 2025, a gente tem uma esperança de que seja muito melhor nesse quesito, né? Amém, tanto na parte... E já vem sendo, né? Já vem sendo. Tanto na parte de novas conquistas, né? E também na parte de novos caminhos, né? Perfeito. Tem que estar sempre visando essa parte do crescimento mesmo, cara. Atualizando. Trocando um pouco de assunto, tu mexe com cripto, né? Também. Mexe com as paradinhas. Tem as manhas. Tu acredita que isso vai ser uma nova forma de negociação daqui pra frente? Porque, tá numa crescente absurda. Exponencial, com certeza. E a gente, inclusive, lá na empresa, a gente está começando a ver como aceitar criptomoedas como pagamento, como meio de pagamento. Então, Rolante, que é uma cidade próxima da gente, 90% dos comércios já são
já aceitam criptomoedas como Eu pagamento. vi até uma notícia esses tempos sobre... Tinha um jornal lá que falou sobre a cidade no Rio Grande do Sul que aceitava todo o comércio, falava em todo o comércio, né? Sim. Mas provavelmente não é todo. Mas 90% da cidade, tipo, até os mercadinhos de bairro aceitam criptomoeda. Cara, que loucura. Imagina o tiozão, aceita em cripto. Exatamente. Então, é um mercado, um tipo de moeda que ela é muito volátil, né? Uhum. Então, a curto prazo, ela pode trazer prejuízos para a empresa, mas no longo prazo ela tende a ser benéfica, né? Uhum. A gente põe aí o Bitcoin como exemplo, né? Então, quem aceitou um Bitcoin como pagamento há 5 anos atrás, hoje tem uma quantia de dinheiro bem maior, né? Exatamente. Uma valorização da moeda foi muito grande. Então, essa é a ideia, né? Como a nossa moeda fiduciária, ela está em desvalorização, né? A criptomoeda, a tendência é ter uma valorização a longo prazo. E aceitar essa criptomoeda agora vai fazer daqui 5, 10 anos tu ter um montante de capital bem maior do que tu tem hoje. É verdade, é verdade. A gente tem o negócio da DeLeone lá, da marca, e uma das coisas que a gente estava conversando nos últimos tempos ali de estruturação era sobre o que a gente fosse aceitar de pagamento e talvez seria uma das únicas marcas que só aceitaria Bitcoin como pagamento. Legal. Interessante, né? Porque pensa, tu olhar alguém na rua que tá usando a marca, tu vai pensar automaticamente, ó. O cara é criptomaníaco. Criptomaníaco, pagou em Bitcoin. Exatamente. Entendeu? Tem Bitcoin, pagou em Bitcoin. De repente... Mas isso a gente tá estudando, né? Porque também cara, é um projeto que tem que ter estômago. Com certeza. Porque tu, na verdade, não só estômago, né? Tu tem que ter uma maturidade financeira dentro da empresa, porque aquela moeda que tu recebeu hoje, ou tu pode usar ela para pagar um fornecedor, pagar um funcionário, ou tu pode estocar ela, né? Guardar ela para longo prazo, né? Para esperando essa valorização. Só que chega um momento que tu vai ter que começar a usar a moeda, real, né? O real, o dólar para comprar a mercadoria em si, enfim. Os impostos tu não consegue pagar com Bitcoin, os fornecedores tu não consegue pagar com Bitcoin, então tu vai ter que tirar do teu bolso às vezes para começar a fazer girar, né? Mas com certeza lá na frente vai ser algo corriqueiro, algo normal, né? Sim. E a gente está estudando agora a parte fiscal, né? Porque como não é uma moeda regulamentada pelo governo, né? Então a gente tem que ver também essa questão, por exemplo, de receber em Bitcoin e emitir uma nota como se o cliente tivesse pago em real. Né? Então a gente está estudando essa maneira como que é feito. Inclusive a gente vai ter na real é não dar nota, mano. Né? Já é uma... O que é? Tu vai pagar em Bitcoin? Então de nota? Ela hoje o Pix, ele é uma moeda digital. Sim. Né? Ele é uma moeda de troca digital. São só números binários lá que saem de uma conta para outra. Exatamente. Né? Então, já é utilizado. Né? A criptomoeda, além dela ser muito mais segura, né? Ela tem chaves de criptografia e tudo mais, ela te traz uma liberdade bem maior. Né? Então, tomara que o governo não impeça, né, essas cobranças com criptomoeda, porque eles sempre querem levar uma fatia do bolo. E uma boa fatia, cara. Uma boa fatia. E a gente não tem 10% de retorno do que a gente paga de imposto, cara. Isso é muito humilhante pro brasileiro. Por isso que tem muito brasileiro fazendo chinelagem. Com certeza. O empresário hoje, ele tem o lucro, né? E o faturamento dele é sobre o lucro, né? Exato. Então, por exemplo, se ele teve lá 30% de lucro na empresa, tudo certo. O governo, ele tem o faturamento sobre o faturamento bruto. O lucro sobre o teu bruto. O lucro sobre o bruto, né? Então, às vezes, o governo acaba ganhando muito mais do que o próprio empresário ganha. Né? Com certeza. No enquadramento do simples, né? Isso. Esse no enquadramento simples. Porque tem também o enquadramento do lucro real, mas aí tu tem que ganhar, tem que fazer não sei quantos milhões por ano para poder valer a pena essa jogada. Sim. Tem que ter todo um sistema, um suporte, uma operação só para identificar daí as transações, né? Fornecimento, receita e tudo mais. A gente sempre fala que o MEI, tu sair de um MEI para um simples
é bem complicado. Agora, tu sair de um simples para um lucro presumido, lucro real, é mais complicado ainda. É mais complicado. Porque o controle é muito rígido, né? Tu tem que apresentar a nota de tudo que entra, tudo que sai, então é bem complicado. O simples é sobre o faturamento, o MEI também é sobre o faturamento. O MEI, tu não tem... Não é que não tem, mas na maioria das vezes o cara que é MEI, ele não consegue nem emitir nota, né? Exato. Ele nem não, sabe, ele nem pede sabe. pro contador emitir. Exatamente. Aí chega no final do ano, ele faz uma média, lança lá pra Receita e deu. Sim. Isso é uma coisa até que mudou agora a legislação, né? Eu não sei qual foi lá a medida que eles aprovaram, mas pessoas que são MEI não podem trabalhar em empresas e condomínios, escolas, na área de segurança eletrônica. Sério? Verdade. E tu sabe qual que seria o motivo? Segundo eles, segundo o governo, né? O MEI, ele não consegue garantir uma prestação de serviço de garantia e tudo mais para a segurança, né, uma continuidade da prestação do serviço. Né? Entendi. E para a segurança eletrônica, isso é muito importante, porque se tu não tiver uma manutenção preventiva ou corretiva no sistema e acontecer algum caso, né, que precisa da imagem daquela câmera e a câmera não está funcionando, né? Claro, é responsabilidade do cliente também, né, manter o equipamento em bom funcionamento, mas se o técnico não dar esse suporte, não vai funcionar. E num caso criminal, né, às vezes é a única prova, né, que tem são as imagens das câmeras, né? E foi mudado agora essa portaria do governo e inclusive as empresas de segurança eletrônica, quem presta serviço, né, ela tem que ter algumas certificações lá e tudo mais, e quem presta serviço de monitoramento, ela é regulamentada agora pela Polícia Federal. Que então doideira. tá bem séria a coisa, assim, não é sobre uma empresa, né? A gente sempre fala que empresário não é fácil ter uma empresa hoje, né? Não. Então, o 1000 contra não é de barbada, né? E o governo, ele sempre tenta controlar, dificultar mais essas operações, né? Então... Cara, que loucura, mano, que loucura. Não é fácil, meu. Realmente, pra essa jornada aí, não é fácil. Tu tem um outro negócio, que na verdade não é um negócio, né? Eu vejo que é um hobby teu, mas que poderia ser um negócio, que é o Apenas um Passo. Tem a página Apenas um Passo, é uma página voltada a turismo, né? Enfim, a gente mostra alguns lugares exuberantes aqui do nosso Rio Grande do Sul, de outros estados aí. Hoje a página ela tá um pouco parada, né? Porque a gente não tem feito mais tantos vídeos, né? Mas sempre que a gente pode, a gente dá uma fugidinha pro meio do mato, tenta achar uma cachoeira, achar alguma trilha bacana. Então o cara da adrenalina, né? Eu gosto de adrenalina, com certeza. Hoje eu tô um pouco mais centrado, com o pé no chão, mas eu sempre gostei de estar com o pé no ar, né? Então, já saltei de pêndulo, já fiz muita loucura, já pulei de cachoeira. Ainda tenho o sonho de saltar de paraquedas, então ainda não realizei, mas vou realizar. E eu gosto da adrenalina, né? Então, essa questão de adrenalina, alguns amigos até perguntaram, tu não tem medo de dar um acidente, não tem medo de morrer? Pois né? mano, me conta isso aí, como é que funciona? Como é que é a cabeça de um louco? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não viver. Então, eu não estar vivendo aquele momento me causa um incômodo muito grande, né, dentro de mim. Tu te sente preso. Exatamente. Então, a natureza hoje, ela te traz uma calmaria, te traz uma paz interior, né? Eu sempre que posso, a gente faz alguma trilha, alguma cachoeira, um acampamento que seja, né? Porque são coisas simples, mas são coisas que te desconectam do teu mundo verdade, confuso e do cotidiano, que é uma loucura, né? Tu sabe bem, né? Segunda a segunda, às vezes a gente tá na correria sempre, acordando cedo, dormindo tarde, resolvendo BO todo dia.
né? Então, se tu E nesses momentos tu consegue desconectar daquilo que tu... Com certeza, né? Claro, muitas vezes a gente fica com o celular gravando, fazendo vídeos e tudo mais, mas a gente com certeza tem aquele momento de desconexão, né? E De viver aquilo de que viver tá aquilo, ali. né? Eu já conheci lugares que garanto que pessoas nunca chegaram, né? E lugares próximos aqui, Três Coroas, Gramado, são cachoeiras que são muito difíceis de chegar e pouquíssimas ou talvez nenhuma pessoa conseguiu chegar até lá. E tu chegar lá e ter aquela sensação de tu ter sido a primeira pessoa que chegou lá naquele lugar, é uma sensação indescritível. É uma energia que vem... Eu nunca tinha pensado por esse lado. Cara, né? é muito louco, é muito louco. Porque eu realmente... vou te levar numa trilha uma hora dessas. Ah, mano, mas eu Tá sou feito cagão. convite. Não interessa, tá feito convite. Eu sou cagão. Eu vou te dizer que o meu medo maior, assim, Cobra. no meio da natureza é bicho, Sim. aranha. A gente tá no Aranha, habitat cobra. deles, né? Então se a gente não fizer nada contra eles, eles não vão fazer nada contra a gente, né? A gente sempre fala O problema é que a gente não sabe que o bicho tá ali, daqui a pouco tu pisa no rabo de um... pode acontecer. Existem, né, perneiras, botinas, tu tem recursos para se proteger, mas com Sim. certeza tem que prestar muita atenção. Andar numa trilha, principalmente sozinho, assim como eu já fiz várias trilhas, é muito perigoso, né? Pois é, Se meu, tu imagina tá- se tu tá sozinho, um bicho peçonhento te pica É. ali, tu fica ali. E geralmente são lugares remotos, né? Eu já fiz uma trilha em Três Coroas ali, que levou mais ou menos 1 hora para ir até a cachoeira, por dentro do rio, né? Totalmente Meu, sozinho, remoto, enfim, é bem complicado, sabe? A gente Se tem, tu não tem uma experiência... a gente tem um grupo de homens, se chama Homens de Honra. E isso é um baita de um desafio pra esse grupo, meu. Com certeza. Tu liderar esse grupo numa caminhada dessa, assim. A gente sempre fala que a pessoa, não, vou na trilha, vou tal coisa, é fácil. Não, é muito complicado, porque além de tu ter um preparo físico, né, tu precisa... Quantas horas dá mais ou menos de trilha, assim, geralmente? Depende, né? depende do local que tu vai, sabe? Depende também do preparo físico das pessoas. Eu já fiz guiamento, né? Eu não sou guia credenciado, não tenho formação nem nada, mas eu já levei grupo de pessoas mais velhas, né? Mais velhas não, mais experientes. Qual que era a idade média? Em média 50 a mais. É a pessoa mais velha mesmo, mano. Não é... Mas, aí que tá. Essas pessoas mais velhas, elas tinham mais pique do que as pessoas novas que estavam junto. Eu acredito, mais cara. alegria, elas se divertiam mais. E esse grupo de pessoas, eu mantenho contato até hoje, são um baita amigo meu lá, o Wesley, que mora em Porto Alegre. E o cara é fenomenal, assim, a energia dele é muito boa, muito boa. E se tu falar pra ele, cara, vamos. Top. É bem bacana, assim, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas trilhas juntos, assim, e é muito bacana, né? E essa energia que tu tem entre as pessoas também, porque a outra pessoa também tá sentindo a mesma energia que tu, né? Então, essa sinergia que cria entre o grupo é bem legal, assim, bem bacana. Que massa, meu, que massa. Interessante, meu, vou passar isso pro grupo, acho que seria interessante pra fazer um desafio. E, logicamente, não que nem uns animal lá, porque daí teria alguém Sim. que manja do Exatamente. troço, né? A gente sempre fala, né? Se tu não tem um conhecimento básico de trilha, né? Uma experiência que tu já fez, alguma coisa, contrata um guia, contrata alguém que conhece a região ou pergunta para algum morador, né? Porque para se perder no mato hoje é muito fácil. Ah, cara, que Imagina, loucura. tu sem sinal de GPS, sem sinal de telefone. E a trilha, no caso que tu diz que tu faz, na verdade, não é bem uma trilha. Não é um... Não é um caminho bonitinho com pedrinhas colocadas ali, né? Então, literalmente, Tu tu entra tem no que, às mato. vezes, abrir no facão, né? Tu tem que abrir o mato no facão pra conseguir chegar no local. E tu já acampou assim, mano, nesses rolês? Assim? Várias vezes. Né? Acampamento é uma coisa assim, até eu e minha namorada tava falando desse final de semana, inclusive, ir acampar. Dependendo da previsão do tempo, né? Claro. Sim. Mas é uma coisa assim que traz uma conexão para as pessoas também consigo mesmo. Eu já acampei várias vezes sozinho, né? Já acampei de galera, já acampei muitas vezes com a minha namorada também. E a conexão que isso gera é bem bacana, assim, sabe? Então, tu fazer um foguinho de chão, fazer uma carninha, preparar um alimento ali durante a noite, ver o pôr do sol. Cara, amanhecer, abrir a barraca e ver o sol nascendo no horizonte também é uma sensação, Preparando assim. um cafezinho. Cara, é uma experiência diferente. É perrengue? Mas é perrengue que leva como uma experiência. Exatamente. Pra tá vivo. Hoje a maior experiência... Foram 2 experiências que eu vou levar pro resto da vida, assim, nesse meio, né?
A primeira delas é o salto de pêndulo, né? Que foi os 3 piores, melhores segundos da minha vida. Salto de pêndulo. O pêndulo é que nem o base jump, aquele? Semelhante. Qual que é a diferença? O base jump ou bungee jump, né? Ele transforma o teu corpo num elástico, né? Porque tu é preso pelos pés. O salto de pêndulo, tu salta em uma cachoeira ou algum lugar alto, né? Amarrado geralmente pelo corpo, né? Pelo tronco, né? E ao invés de tu cair reto, tu cai feito um pêndulo. Então, é uma experiência, uma sensação de morte, ao mesmo tempo de muita adrenalina, de felicidade, enfim. Foi, como comentei, foram os piores, melhores 3 segundos da minha vida. Que doideira, mano. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Eu também não tinha e fui. A coragem como eu falei, eu tenho mais medo de não fazer as coisas do que de fazer. Então, é mais fácil ir lá e fazer. É isso aí, mano. Eu venho melhorando, assim, a questão do medo, da adrenalina, porque um tempo atrás eu tinha medo de até de pular de cachoeira, mas faz uns 2 anos atrás ali a gente foi na Família Lima, daí tem as cachoeiras pra te pular. Sim. Bah, ali eu pulei e eu tava me cagando. Sim. Mas pulei e tipo assim, quer saber? Vou me atirar. E depois tu pulou 2, 3, 4, 5 vezes. Cara, daí... foi uma liberdade. E isso a gente leva pra vida também, né? A vida profissional, pra vida amorosa, pra tudo. Se tu não der aquele primeiro passo, né? Mesmo com medo, tu não vai sair do lugar. Não sai do lugar, mano. E isso foi uma das coisas do pêndulo que mudou muito pra mim. Foi que mesmo com medo, se tu for e tiver pessoas do teu lado que te garantem a confiança, o suporte que tu precisar, te encorajam, tu vai ir longe, né? E foi uma experiência muito bacana, assim. Uma outra experiência que eu tive muito bacana também foi na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, quando a gente fez um trekking lá de 10 dias, perdi 5 quilos. Cara, o que é isso, cara, trekking? Trekking é a caminhada com acampamento, né? Então, lá na Serra dos Órgãos, por exemplo, são 60 quilômetros, se não me engano, de caminhada por cima das montanhas, né? Então, tu sobe e desce montanha o dia todo. Cara. É muito desgastante. Mas lá na Serra dos Órgãos tem um local chamado Portais de Hércules. Foi o nascer do sol mais espetacular que eu vi na minha vida. Eu fico emocionado só de lembrar, assim, e realmente foi... Depois te mando algumas fotos ali. É algo mágico, assim. Que massa, E foi uma sensação indescritível. Naquele momento, eu senti uma presença de Deus, ou enfim, do que a pessoa quiser chamar, eu senti essa presença dentro de mim naquele momento. E foi bem marcante, assim. Que loucura, né, mano? Tu sabe que Deus trabalha de formas muito, muito personalizadas de acordo com as pessoas, né? O modo que ele te toca para te aproximar dele é com a natureza. Com certeza. Quando ele te leva assim para um lugar distante, te desconecta de um lugar para te conectar com o outro e ali ele fala contigo. Com certeza. A gente sempre fala que na natureza tudo se encontra, né? Tu desconecta para se conectar. Então, tem vários amigos meus que vivem disso hoje e eles sempre falam que, assim como nós, eles eram prestadores de serviço ou tinham algum negócio e largaram tudo para virar guia de turismo ou, enfim, uma guia paixão. De viagem. É literalmente uma coisa que vicia. É algo viciante, assim, mas é algo viciante de forma boa, porque é uma atividade física, mental e também te traz experiências de relacionamento com outras pessoas que tu conhece nas trilhas também, né? Sim. Que te traz uma experiência muito boa, assim. Eu sou suspeito em falar, eu gosto muito, mas é uma coisa bem bacana. Acho que vocês gostariam bastante de fazer esse... Com certeza. Algo que a gente vai pensar, mano. Vou repassar isso pro grupo. Tem alguma coisa assim que tu acha que é importante, relevante passar para uma pessoa que tá por uma fase complicada nos negócios, assim como na nossa rotina como prestador de serviço, que tu possa, de certa forma, trazer uma palavra para ajudar essa pessoa ou algum conhecimento? É bem complicado porque todos os problemas que envolvem as empresas às vezes são os mesmos, né? Como tu comentou ali, questão fiscal, questão de mão de obra, mas não desistir
já é o primeiro passo, né? Se tu continuar batalhando, tentar buscar uma solução, tentar resolver um problema de cada vez, né? Tu vai seguir em frente sempre, né? Então, manter o teu propósito, manter a tua qualidade, manter a tua idoneidade, isso é muito importante para um negócio, né? E querendo ou não, se tu quebrar um desses pilares, né? Lá na frente, tu vai ter alguma consequência, né? Toda reação tem uma ação. Aliás, toda ação tem uma reação, né? Então, se por acaso, hoje, tu está sendo desonesto com o cliente, talvez lá na frente tu vai perder aquele cliente, tu vai ter um processo por causa daquele cliente. Então, a gente sempre fala que toda dificuldade é passageira. A dificuldade é tu que cria ela, né? Se tu tem uma dificuldade é porque tu entrou nela, né? De verdade. Basta tua vontade de querer sair dela, né? Se tu tá com um problema com o governo, pega, faz parcelamento. Se tá com problema de mão de obra, vai atrás de novos técnicos. Se tá com problema de, sei lá, não tá conseguindo clientes, vai para as redes sociais. Então, hoje, a internet, principalmente, ela traz muitas maneiras da gente manter o nosso negócio, né? A gente consegue fazer venda online, consegue fazer especialização, venda de cursos. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer para sair da situação difícil, né? Basta a gente querer. A gente tem N exemplos aí de crianças com 12, 15 anos faturando mais de 1 milhão na internet, né? E por que essas crianças conseguem e eu não poderia conseguir? Exatamente. Então, tu é um exemplo. Tu vende post na internet e acho que, dentre outras empresas, tu não tem um concorrente à altura, no caso, né? Nada do que a gente faz, acho que não. É a mesma coisa, Por enquanto. A gente sempre fala que tem outras empresas da área, mas concorrentes mesmo são poucos, né? Sim, pra tudo exatamente. que a empresa entrega, para tudo que a gente faz para o cliente, né? Eu acho que são poucas empresas que fazem o mesmo, né? Então, isso é uma coisa que tu comentou que é certo mesmo. Tem muitas empresas que instalam post, mas não são concorrentes, porque não entregam a mesma coisa. Não tem como. Às vezes a qualidade do produto muda, às vezes a qualidade do serviço Sim. é diferente do atendimento, tudo, né? Tudo. Então, quem busca preço vai levar preço, né? Agora, quem busca qualidade, valor, com certeza vai ter um serviço bem diferenciado. Olha aí, cara, perfeito. Acho que a gente trouxe muitos pontos interessantes aqui para quem tá buscando uma evolução profissional no seu negócio, como empresário, como empreendedor. Eu acho que foi falado algumas coisas aqui bem bacanas, cara. Até agradeço por tu ter aceitado, em primeiro lugar, esse convite. Eu agradeço o convite também, né? Aceitei com muita felicidade aí. Fiquei até surpreso, né? Que isso, cara. Com certeza aí a nossa amizade também já não é de hoje, A né? gente assim, como eu sempre falo, dificilmente a gente conversa todos os dias. Sim. Mas eu tenho certeza que eu posso contar contigo, assim como tu também tem certeza que pode contar comigo. E é isso que faz uma parceria de verdade, Com certeza. né? Eu sempre falo que né? Cada pessoa é diferente, mas eu considero os meus amigos ou pessoas próximas de mim, né? Como amigos mesmo, né? Se eu ficar 1 ano, 2 anos sem falar com aquela pessoa, quando eu ver ela de novo, eu vou, né, retomar tudo como era antes, né? Sim. E algumas pessoas não, fulano parou de falar comigo, né? Não vou mais falar com ele. Pô, por que isso, né? Por que ele parou de falar contigo? Será que não foi tu que se afastou dele? Então, e as pessoas cada uma segue a sua vida. As pessoas têm vidas distintas, né? Tem, sim. N situações que às vezes a pessoa vai morar longe porque está estudando, porque vai trabalhar longe, e tu se distancia daquela pessoa. Mas não que daqui 5 anos, quando tu reencontrar ela, tu vai virar a cara. Muito pelo contrário, né? Tu vai continuar amigo dela, tu vai querer saber como tá a vida dela, né? Se a pessoa casou ou não, tem filhos ou não. Então, isso é uma coisa que eu sempre levo pra mim, assim, que mesmo afastado das pessoas às vezes, eu sempre mantenho aquela proximidade que eu tinha antes, né? Sim. Perfeito, mano. Show de bola. Mais uma vez, obrigado por ter trazido muito ensinamento aqui. Realmente transbordou bastante coisa pro pessoal. E pra galera que quer continuar
assistindo aqui os nossos episódios. A gente está fazendo essa sequência aqui para vocês com esses convidados que trazem muita experiência. Gente, experiência de verdade. Se vocês pararem para analisar o que foi dito aqui, tem muita chave para vocês pegarem. Então, realmente é um programa que a gente está buscando levar evolução para aqueles que são prestadores de serviço. Sabemos que não somos por opção, não foi uma escolha feita quando nascemos, mas é um cenário em que nos encontramos e a gente pode sim fazer o nosso melhor para construir aquilo que sonhamos. Então, minha gratidão por ti, Alisson. Desejo tudo de melhor. Igualmente, que a gente consiga crescer, evoluir cada vez mais e transbordar para essa galera que faz parte aqui do Pode Prestar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais.